Olá, tudo bem? Espero que sim. Permita-me apresentar. Eu sou Miriam, psicóloga, atuo nas áreas clínica e organizacional. Hoje eu gostaria de trocar uma ideia com vocês a respeito de um transtorno de ordem psíquica, portanto uma doença emocional de grande importância, de grande impacto para o mundo, né? É uma doença que eu tenho quase certeza de que você já ouviu falar, que você já experienciou de forma pessoal ou através de um amigo, de um colega, um parente, um familiar que já tem experienciado. E eu vou falar a respeito da depressão. Isso mesmo, depressão, essa doença que acomete um grande número de pessoas, né? É uma doença totalmente incapacitante e que vale a pena ter conhecimento para que a gente saiba como se colocar, como pensar a respeito e como poder ser ajuda ou identificar traços que possam nos levar à sugestão de que há depressão, tá? Eu disse que eu tinha convicção de que você já ouviu falar sobre depressão ou que já viveu, né, ou viveu próximo a alguém com depressão. Por quê? Porque os números são muito altos. Hoje no mundo, nós temos em torno de 120 milhões de pessoas acometidas por depressão, cerca de 12 milhões de pessoas só no Brasil. Então veja, os números eles são realmente assustadores e o que é pior, esses são os números para o diagnóstico de depressão, tá? Doenças emocionais, elas são de difícil diagnóstico e as pessoas não buscam tanto. Então, imagine que esse número ele vai ser potencializado. Então, subentende-se que muito mais pessoas estão acometidas por depressão, além desses números que eu trouxe para vocês. Então, vale super a pena tentar entender um pouquinho, porque nós vamos nos deparar com depressão. Hoje, em termos de incidência, a depressão ela só está atrás das doenças cardíacas e o que se prevê é que em pouco tempo ela esteja em primeiro lugar nesse ranking. Então, vamos entender um pouquinho a esse respeito. Eu vou tentar trazer para vocês de forma simples, rápida, sobre causas, sintomas e também tratamentos. É o conhecimento básico que a gente deve ter para tentar ter um olhar diferenciado para a depressão e não aquele olhar talvez ligado a um preconceito. Depressão quer dizer preguiça, depressão quer dizer falta de interesse da pessoa por culpa. Então, para a gente tentar se desvencilhar um pouquinho desses pensamentos e olhar para a doença com a atenção que ela merece, né? Muito bem, causas de depressão. Importante saber que a depressão ela é multicausal, então não dá para estabelecer uma causa à depressão. Né, ela pode estar relacionada a fatores endógenos, fatores genéticos, então se alguém na família tem depressão, há sim a probabilidade de desenvolvimento de depressão em outros integrantes da família. Tá? Fatores também sociais, externos interferem, e aí o que é muito importante, né, a questão da característica de perfil, da personalidade de cada pessoa. Então, como ela vivencia, como ela experimenta, como ela interpreta as coisas, está muito relacionado ao desenvolvimento da depressão. Portanto, né, e por ser uma doença emocional, claro que tem a ver também com a individualidade da pessoa, né, enfim, em relação ao desenvolvimento. Muito bem, então a gente estabeleceu de que não há uma causa específica para a depressão, mas que a soma desses fatores, né, ou um desses fatores, estará presente para o desenvolvimento da doença. Muito importante, gente, que a gente faça a distinção de algo que eu vou dizer aqui para vocês. Geralmente, quando se diz depressão, nós fazemos uma relação rapidinha com tristeza. Não é comum isso? Mas vale a pena e super a pena entendermos que depressão não é tristeza. A tristeza está, sim, na maioria das vezes, não há regra, mas na maioria das vezes, desenvolvida na depressão, né? A tristeza está, mas tristeza não é depressão. Tristeza é aquele sentimento que desenvolvemos, né, quando existe uma causa que provoca o sentimento. Então, eu perdi, né, tive uma perda por luto, né, ou qualquer outra perda, o término de um casamento, eu perdi meu emprego, então eu tenho naturalmente vivenciado o sentimento de tristeza, né? Ok, mas passado um tempo eu vou elaborar tudo isso, essa tristeza vai se findando e ela acaba sendo excluída. Né? A gente sempre comenta que em torno de 2 a 3 semanas é um período comum para que a gente tenha esse enfrentamento.
Na depressão, não. Na depressão, eu não consigo linkar uma causa a essa tristeza, então a pessoa para pensar e fala, poxa, mas eu não estou entendendo de onde vem essa tristeza, o porquê, e essa tristeza é continuada, ela não se finda. Então, veja, há muita diferença entre uma coisa e outra. E é muito importante esse estabelecimento, senão a gente começa a achar que todo mundo que está triste está com depressão. Isso não é verdade. Bom, então já falamos de um sintoma desenvolvido na depressão, um dos mais comuns, né? Mas vamos tentar elencar outros, né? Então, além do humor deprimido, eu tenho irritabilidade, mudanças muito repentinas de humor, pode acontecer. Eu tenho ansiedade relacionada, distúrbios de sono, insônia, eu dorme demais. Também distúrbios alimentares, engordo, emagreço, pode ter também deficiências relacionadas à libido, né? Então, uma série de coisas, isolamento social, pensamento negativo, isso é muito, muito comum. Eu sempre digo que é muito importante observar que na depressão há muita desesperança, né? O prognóstico da pessoa é sempre muito negativo, não há esperanças em relação ao futuro, enfim. Então, é muito comum isso na depressão também. Então, veja, é uma série de sintomas que podem estar desenvolvidos, né? Eles podem não estar sendo vividos isoladamente, então todos eles podem estar sendo desenvolvidos ou algum deles. Então, quem pode diagnosticar depressão são os profissionais da área psicólogos, psiquiatras, é que vão fazer essa triagem para poder entender esses sintomas, né? Verificar se realmente há depressão estabelecida e aí sim entrar com a questão dos tratamentos de acordo com cada caso, tá? Por isso a importância da procura desses profissionais, né? O encaminhamento dos familiares, né? Ou a própria pessoa que procure. É importante saber também que a depressão ela está determinada por grau, né? Ela pode ser leve, moderada e ela pode ser também grave, tá? Grave, inclusive, pode ter um nível também com sintomas psicóticos. E ela, além disso, ela pode também ser episódica, recorrente ou crônica. Episódica é aquela, eu tenho um episódio, depois passa. Recorrente é quando eu tenho mais de um episódio, isso vai acontecendo. Então, eu tenho um episódio de depressão, depois melhoro e volta. Então, mais de 3 situações dessa já é episódico ou crônica, que é realmente aquela que se estabelece e é contínua, né? É realmente, claro, o nível mais grave, né, e que merece também intervenção. Todos eles, é claro, mas este com risco, inclusive, muito alto para a morte. Vamos falar sobre tratamentos, então, já que a gente conseguiu entender já um pouquinho sobre a depressão, né, o básico sobre a depressão. Tratamento psicoterápico, terapia, né, com psicólogos ou com psiquiatras, e também o medicamentoso, que é feito por psiquiatra, o médico especializado em psiquiatria, portanto. Os dois podem estar juntos, né? Ou então pode ser somente a psicoterapia. Muitas vezes é necessária intervenção medicamentosa, isso é muito comum, né? A psicoterapia sozinha, ela não dá conta, ela precisa da interação medicamentosa, ou então só a medicamentosa também às vezes acontece, né? Outros fatores já está comprovado pelos estudos e tudo mais que também ajudam, como por exemplo, o desenvolvimento de alguma atividade que gere prazer para a pessoa, né? Se bem que nessa fase ela não tem muito essa tendência a esse estabelecimento, exercícios físicos, por exemplo, né? Também podem ajudar, certo? Então, é muito importante a procura de ajuda. Eu tentei dimensionar o quanto essa doença é incapacitante, por isso a gente tem problema de convívio social, né, isolamento social, a gente tem queda de rendimento no trabalho, enfim, muitas coisas que demonstram o quanto ela incapacita a pessoa. O grau de sofrimento de uma pessoa com depressão é muito intenso, portanto merece ajuda. Pense com carinho, né, ao vivenciar essa situação, que vale a pena um encaminhamento, que vale a pena buscar ajuda, porque passar pela depressão sozinho não é fácil e não é o mais indicado. Eu agradeço a atenção de todos e espero ter contribuído com esse assunto. Um abraço.